Saudações, saudações, robozeiros de todo o Brasil. Prazer imenso estar aqui com vocês em mais um Caçadores de Robôs Traders. Hoje, com ninguém menos que Paulo Gomide, CEO da SmartBot. Vai falar um pouquinho aqui da história dele, da empresa, claro, mas também trazer algumas novidades para vocês. Então, assim, se você é novo, tá chegando agora, chega junto, porque você vai saber o motivo pelo qual a SmartBot é considerada hoje a plataforma mais robusta dentro do universo de operação automatizada, né? E para você que já conhece faz tempo, fica ligado, porque você vai saber de algumas novidades em primeira mão que fazem toda a diferença na vida de um trader ou um investidor automatizado. Gomide, prazer imenso receber você aqui nessa mesa, nesse papo. Fez boa viagem, né? Boa viagem, hoje uma chuva danada. O tempo tava feio, cara. Atrapalhou um pouco o pouso aqui, mas pousou. Bom, vale a pena pra gente estar aqui batendo esse papo. Em Congonhas, com emoção? Congonhas com emoção. Pelo menos fiquei satisfeito que eu vi muita obra lá, né? Finalmente vão ampliar o aeroporto, porque ali tá complicado. Pra quem voa bastante pra cá, igual eu, tá virando uma rodoviária. De fato. Mas chegamos. E foi um bom time, né? Você tá vindo aqui porque amanhã tem um compromisso, tem um evento interessante, vai pra rolar. Né? Eu tô ansioso, fui convidado, eu quero ver o que vem pela frente. Vai ser um prazer estar lá com vocês. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho então da sua história, né? Pra quem não conhece quem foi o Paulo Gomide antes da SmartBot, o que foi a SmartBot desde o início. Fala pra gente aí um pouquinho dessa sua trajetória, né? Que começou aí já faz o quê? Uns 20 anos, mais ou menos? Uns quase isso. Aliás, SmartBot completando 15 anos esse fim de semana, né? É esse fim de semana? Completamos dia 1º, agora foi sábado ou domingo, né? 15 que legal. anos, estamos debutando. Lembrar 20 anos atrás, aquele jovem sonhador, agora não tão jovem, mas ainda sonhador. Muita história bacana. É bacana ver agora em perspectiva, porque o sonho que nos moveu foi sempre prover para a pessoa física aquilo que a gente, como pessoa física, como sardinha, como estudante, como surgiu a ideia, né? Uhum. A gente não tinha a menor condição de ideia, de ferramenta, de localidade, a gente não estava em São Paulo, enfim. Mas, a gente viu que era número, era matemática e era sentimento de pessoas. Tudo que a gente mais nos apaixonava de fazer, entender como que a gente conseguiria materializar em números as pessoas, os sentimentos, as Vocês eram vontades, estudantes de ciências da computação? Nós, 4 fundadores, um de engenharia de produção, Matheus Lana, e eu, o Léo, nosso sempre diretor de produto, e o Machado, nosso CTO, desde sempre, e continua com a gente em computação. Então, nós 3 de computação, e o curioso foi que o Matheus foi o gatilho dessa ideia toda, porque fez um curso de uma corretora que cruzava determinadas médias de determinados ativos e falava que isso poderia dar lucro. Mas por que essa média, esse ativo, nesse tempo gráfico? Como te brinca, nós 3 somos de computação, um mestre, o Léo fechando o doutorado dele, e o Matheus seguramente é o mais nerd de nós 4. Então, esse tipo de curiosidade, esse tipo de, por que isso? Esse inconformismo de as coisas são assim porque são assim, foi assim que ele deu a ideia de, eu fiz esse curso, mas eu quero fazer simulações de várias opções, de vários ativos, de vários momentos de mercado, e eu não sei programar. Já fiz muita simulação aqui no Excel, mas ele não aguenta mais, já abriu o bico, já travei, já troquei de computador e não resolve. Assim que surgiu, tudo lá no fim de 2007 ainda. Caramba, então vai fazer 20 anos mesmo. Quase aí. E nessa ocasião a gente não sabia de nada, além de sermos, sem falsa modéstia, excelentes programadores. E o Matheus já investiu alguma coisa, fez esse curso, gostou e começou a me importunar no melhor português. Cara, vem ver isso aqui, vem ver isso aqui. A gente era amigo da faculdade, de festa, enfim, de balada. E ele foi picado por esse mosquitinho do mercado financeiro antes de mim, e de tanto insistir. Ele falou, cara, pega essa apostila aqui, lê 40 páginas aí, você não vai ter muita resistência, não. Qualquer momento você pega e dá uma lida. Primeiro, eu li...
uma postilhinha fajuta de um curso técnico lá, que, aliás, muito pouco fundamentado na estatística, foi até o que me picou. Como é que esse trem funciona? Deixa eu ver por quê. Como assim? Se eu cruzar isso com isso, me dá alguma base científica de por que isso faz sentido. E como era um material muito raso, eu não aprofundava de o que aquilo queria dizer. Eu me lembro que tinha IFR, Bollinger Bands e média móvel, mas apresentava de uma maneira muito rasa, bem, pega aqui e aplica. E eu, como cientista que sempre fui, e super curioso, o Léo e o Machado faziam faculdade comigo, eram da computação do meu, o Matheus não conhecia ainda. Eu falei, pô, tem 2 caras aqui bizarros que a gente faz tudo junto, porque a gente tem complementaridades incríveis e a gente se gosta e a gente topa fazer esse projeto junto. Bora? Bora. E 19 anos depois, cá estamos. Primeiro a gente começou a SI2, foi a primeira startup, nosso primeiro projeto que a gente registrou enquanto CNPJ e levou à frente já no início de 2008. E a gente tinha um grupo investidor que achava que em muito pouco tempo a gente viu que as ideias não batiam. Quando a gente falava de fazer o que a gente está fazendo 20 anos depois, a gente conseguiu de entregar na mão de qualquer estudante de faculdade igual a gente era, de qualquer pequeno investidor, de qualquer iniciante, uma tecnologia suficiente para ele ter chance no mercado. Sim, porque nessa época, há 20 anos atrás, a realidade é que estavam surgindo os primeiros home brokers que funcionavam de verdade, efetivamente de uma maneira sistêmica, 100% automática. E as primeiras coisas... XP, eu me lembro, eu me reuni com o Benchimol, aí já era em 2009, me mudei para o Rio para fazer meu mestrado em inteligência artificial lá, e já nesse mercado... Me lembro que eu me reuni com ele numa salinha menor que essa que a gente está. Espera lá na Barra ainda. Sim, sim. Enfim, então, foi um começo ali, muito nesse sonho, cara. A gente tem que prover ferramenta boa, porque senão é loucura falar para o cara que tem pouco dinheiro. Todo mundo que está começando tem pouco conhecimento. Você ainda vai entrar sem um menor aparato de tecnologia para te apoiar. Pô, a gente na faculdade é muito... percebendo ali que a tecnologia podia mudar tudo igual mudou, igual vai seguir mudando. Com certeza. E no mercado ainda não tinha acontecido. A gente via, eu lembro que nessa época, muito cavando, depois que estudando, já procurando saber disso, eu achei um artigo que dizia que 18% dos traders no mundo eram automatizados. E eu falei, 18% é muita coisa, e o mundo é muito grande. Aí eu fui procurar saber sobre aquilo, era um recorte da Nasdaq, uma das N bolsas que tem nos Estados Unidos, que tinha 18%. Cara, se a bolsa no lugar mais desenvolvido, com gente mais experiente, com mais volume de liquidez, está engatinhando em tecnologia, pô, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi aí que começou tudo. Então, em 2008, a gente abriu essa primeira empresa com a ideia de, já falando em ferramentar os pequenos investidores. Só que, igual eu brinquei, a gente foi começando a chamar de louco, porque a gente, na época, eu me lembro que a gente mapeou 83 corretoras do Brasil, vamos atrás de uma por uma, entendendo qual eram as demandas, o que precisava, o que não precisava e tal. Esse grupo investidor que investiu na nossa primeira startup era de consultoria, então eles tinham essa experiência de fazer pesquisa de mercado e tal. E quanto mais eles pesquisavam, ainda mais mapeando todas as corretoras do Brasil, chegou em corretoras muito familiares, muito pequenas, que isso naquela época estava falando de home broker, imagina falar de investimento automatizado. Então, rapidinho essa empresa entendeu, pô, legal demais o projeto, mas não existe demanda para isso. O mercado é muito aquém dessa possibilidade e tal. E a gente sempre no mesmo lugar, cara. Não existe demanda simples e puramente porque as pessoas que investem hoje não sabem do potencial de uma tecnologia à frente dela ajudando. E assim foi. Essa primeira startup, então, durou cerca de 4 anos, quando eu recebi um convite para trabalhar no Facebook. À época, eu tinha acabado de concluir meu mestrado em inteligência artificial em 2011.
E o Facebook me fez um convite para trabalhar lá em Mountain View. Tinha acabado de sair, estava para sair ainda a rede social, o filme. O Facebook bombando como para ser a maior empresa do mundo e tal. E eu, nessa dicotomia, o grupo investidor falando, não é por aqui. Eu falo, cara, é por aqui. Até que eu dei um ultimato nos meus 3 cofundadores e falei, cara... E eu lembro que eu preparei um discurso de 4 horas que eles não me ouviram nem 5 minutos. Porque o discurso era, cara, assim não dá. Ou a gente vai fazer a ponta da tecnologia, o estado da arte, para realmente fazer a diferença na mão do investidor pequeno, até porque nós somos investidores pequenos, ou então, para mim, não faz sentido. Estou com um puta convite aqui pro Facebook. Como estudante, nunca tinha visto tanto dinheiro na vida naquela proposta. E preparei todos os discursos porque eu queria ficar. Eu já tinha sido picado por esse mosquitinho do mercado. Então, preparei um discurso de 4 horas, com 5 minutos. Os 3 falaram, tô dentro. Onde a gente vai, como que a gente faz. Pô, que bacana. E assim nasceu o Smartbot. E vocês pivotaram para a direção que vocês queriam ir. A gente avisou esse grupo, o investidor, falou, galera, muito obrigado, oportunidade legal, mas não está convergindo. A gente quer ir para esse lado, você acredita que a demanda do mercado é assim, a gente não quer atuar assim, vamos ver o que faz e o que não faz. Eu me lembro que ainda eles ofereceram para a gente ficar com... A gente não pode ficar com essa primeira empresa, a gente não está acreditando que é esse caminho, então não tem problema. Eles chegaram a fazer uma proposta, não, vocês podem ficar com uma parte dessa empresa, vocês dão X% da Smartbot e tal. E no final não deu negócio. E nasceu a Smartbot em 2011. 3, 4 anos de alguma dificuldade. A partir de 2015 a coisa começou a acontecer. Basicamente, quando a gente conseguiu, depois de 4 anos de muita programação, muita tecnologia, a gente conseguiu finalmente entregar na mão do investidor pequeno uma tecnologia que ele soubesse operar. Já em nuvem, sem necessidade de instalação e sem necessidade daquele abecedário todo do mercado financeiro que você conhece, mas que poucos conhecem, né? Sim, então, entender de indicador e botar período e... Nossa, muita coisa, muita variável, cara. E a ideia já surgiu... E ainda programar, né? Exato. E o tempo todo a gente já surgiu com essa ideia de democratizar o investimento automatizado. Então, o exercício sempre foi como que uma pessoa que entende pouco ou nada de tecnologia é capaz de entrar no mercado. Então, a gente venceu todas as barreiras de tecnologia que... A partir de 2015, com um clique, um cliente conseguia colocar um robô para executar na conta dele. Mas de lá para cá, nós estamos falando aí de 10 anos de atuação, tentando mastigar um pouco mais a parte de mercado também. Se o cliente, desde 2015, com a Smartbot, ele era capaz de colocar um robô para executar operações 100% automatizadas na própria conta, como fazer isso? Qual robô? Qual o indicador? Igual você falou, cara, são muitos indicadores, são muitos contextos, é muita matemática. E já é uma ciência que a maioria da população já não domina com tanta facilidade. Então, desde então, a gente começou esse processo de, se a tecnologia está dominada, a gente precisa mastigar um pouco mais no mercado. Então, vamos fazer uma série de ferramentas que ajude o nosso cliente a entender o que é bom, o que é ruim, em números simples. Vamos pegar indicadores como rentabilidade, como risco máximo, como profit factor, e tentar explicar esses indicadores para o usuário, para o cliente final, que a partir daí ele já poderia começar no mercado com alguma chance de êxito. Que quando eu comecei, lá em 2000 e pouquinho, você e tantos outros colegas nossos, a gente era natural, cara. Você entra no mercado, você vai ficar 5, 6, 7, 8, 10 anos tomando porrada. Esse vai ser seu custo de aprendizado. E eu não sei, será que com tecnologia a gente consegue reduzir isso? Será que às vezes um cliente que não entende nada de mercado, que não entende nada de tecnologia, consegue separar algum capital para risco? 1.000, 5.000, 10.000 reais e ter um aprendizado acelerado a partir da tecnologia com um capital pequeno, que eu falo muito, cara, esse capital é um capital que você está investindo para o aprendizado. Nem pensa no lucro. Você vê lucro sensacional. Mas seus primeiros aportes, você tem que fazer com que você consiga aproveitar ao máximo as ferramentas para entender o que combina com o seu perfil, o que eu não entendo, o que você sabe operar, o que você não sabe, o que você gosta, o que você não gosta. E desde então tem sido essa nossa trajetória, tanto de trazer ferramentas, aí veio simulação em tempo real, veio o backtest, veio portfólio cruzando a correlação de robôs,
vieram uma série de estratégias. Robôs multi-estratégia, né? Acho que isso é um divisor de águas. Com certeza. Pelo menos na questão da usabilidade, né? Porque Sim, tudo muito amigável. Exato. Sempre nesse cuidado de desvendar ali para a pessoa normal, para a pessoa física, para o médico, para o servidor público, para o advogado, como poder investir parte do capital dele em algo muito sério, muito regulado, muito sólido, que é a nossa Bolsa de Valor, a nossa Bolsa de Valores, mas com um potencial de ganho muito diferente de qualquer outra possibilidade legal. Sim. Enfim, então, quando a gente vê, se você colocar a tecnologia em favor das pessoas, simplesmente para ler os números, a Bolsa é uma infinidade de números que, com uma boa tecnologia e com a mais simples matemática, a gente consegue traduzir tendências das vontades, dos sentimentos, das demandas e ofertas das pessoas para que você tenha mais chance estatística de ganho de perda. Isso, para mim, que sempre foi mágico. Se eu entro num par ou ímpar para ganhar dinheiro, meio a meio. Vamos brincar. Se eu ganhar, ganhei. Se eu perder. Mas se eu conseguisse entrar num par ou ímpar que eu ganhasse 60% das vezes, eu ia querer ficar apostando par ou ímpar o resto da minha vida. Foi isso que eu pensei. Caraca, tem um tanto de robô aqui. Um ganha 60% das vezes, outro 51%, outro 78%, outro... tem uns aqui que ganham mal. Mas eu não preciso escolher esses. Mas será que um bom não pode ficar mal? É só ficar olhando. Eu vou escolher os bons. Enquanto eles estiverem bem, eu vou apostar neles. Quando eles deixarem de ser, eu vou... E a coisa começou a acontecer. Tanto é que vocês, desde o início, investiam o próprio dinheiro da pessoa física. Não estou falando de investir o dinheiro na empresa. Investir o seu dinheiro usando as soluções da empresa. Sim. Ser um usuário da sua própria empresa. E felizmente, há uns 7, 8 anos, sim. Na primeira metade da Smartbot, a gente investiu o dinheiro dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos amigos que não tinham ido empreender. E tinha vontade de empreender. Exato, porque a gente da faculdade já empreendendo e querendo fazer o negócio crescer, a gente estava sempre mais preocupado em investir no próprio crescimento da empresa do que tendo condição de guardar dinheiro para... Aliás, eu falo... Acho que é um paradoxo que acontece com todo mundo. Quando você começa a ganhar dinheiro, ou porque você está empreendendo num negócio que está fazendo sentido, ou porque você está se tornando bom na sua profissão, seja médico, seja locutor, seja advogado, whatever, é o mesmo momento que você deveria saber como cuidar de dinheiro. Você está começando a ganhar mais dinheiro e como que eu vou cuidar dele? Mas não dá, eu tenho que focar na minha profissão. Se eu não estudar na minha profissão, se eu não fizer pós, se eu não fizer mestrado, eu não vou ganhar um salário, eu não vou ter uma remuneração suficiente para ter sobras e então me tornar um investidor. Mas como você vai se tornar um investidor se você não tem tempo para estudar investimento? Então é uma dicotomia que eu acho que acontece com todo mundo. Nenhuma pessoa que quando começa a ganhar algum dinheiro a mais... Com exceção de quem já segue carreira no próprio mercado, que você já está estudando. Exato. Que é o caso. São as raríssimas exceções, né, de quem teve a coragem, eu ia falar sorte, veio mais a coragem. Né? Para quem teve a coragem de seguir no mercado financeiro, aí sim. Mas a imensa maioria da população, quando você se dá conta com algum dinheiro sobrando na conta, ele está na poupança, ou ele está no pote, ou ele está em algo CDB, que alguém te falou para você colocar. No Brasil é um país que tem uma cultura de investimento em imóvel muito forte. É muito comum, o cara começou a ganhar, vou comprar um apartamento. Mas se você perguntar para a pessoa por quê, você está atrás de uma segurança, atrás de uma rentabilidade, você está... É a realização de um sonho? Não sei. Meu irmão faz isso, meu tio fez isso, meu avô tem 3... Então, eu percebo essa dicotomia desde sempre, eu sofri dela, acho que todo mundo que foi para uma carreira que não é do mercado financeiro sofreu dela, mas felizmente eu estava na tecnologia. Então, se a tecnologia consegue resolver esse problema, e eu sei tecnologia, eu posso resolver esse problema para todo mundo, inclusive para mim, porque se Deus quiser, daqui a pouco eu vou ter minha profissão, vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro e não vou saber o que fazer, igual todo o resto da população, que perde dinheiro para a inflação, perde dinheiro na poupança, perde dinheiro em bancos não tão sérios, enfim. Acontece. Sim, mas então a trajetória foi essa, sabe? Que você
acompanhou o mais distante um tempo. Nos últimos anos, depois você foi picado pelos robôs também no mercado financeiro, que ficou há 30 anos. Mas a automatização, porque eu também fiz um caminho diferente do seu. Eu nunca consegui me dar bem no mercado manualmente. Nunca. Eu já... E olha que eu tive alguns ganhos incríveis. Na OGX, quando a OGX subiu, eu ganhei muito dinheiro. Mas eu sabia o que tá fazendo ali para aquilo ser minha profissão? Nada. Tava subindo pra caramba, fazia sentido subir, eu comprei pra caramba. Depois eu vi que, não tinha nada demais, só um bando de licença para explorar, algo que nem sabia como explorar. Ia derreter, eu ganhei dinheiro demais também na queda, mas casos isolados. Quando eu tentava fazer disso algum ganho consistente, eu via caras feras igual você. Cara, você tem que ter tempo de tela, senta aqui, faz isso, estuda isso. Eu falei, caralho, velho, isso não... Também não... Então, de fato, assim, que você foi ganhando de grana foi através do universo automatizado desde o início. 100%. Hoje, felizmente, eu tenho alguns milhões investido e nunca ganhei em nenhuma loteria. Infelizmente, a Smartbot nunca me pagou um salário daquele de CEO, assim, de São Paulo. Tudo bem, toda empresa antes de explodir, saiba que, cara, eu fui para a XP, eu era gerente da área de análise em 2011, final de 2011. Naquela época, foi até uma coisa assim, um ponto sensível, porque eu vim de uma empresa adquirida, que na época eu era o analista-chefe da Interfloat. E eu vim com um salário de Interfloat, que era uma corretora que pagava bem. E dentro da empresa naquela época, o salário de todo mundo era travado num valor assim baixo, com bônus muito agressivos, mas era um salário baixo. Então assim, calma, se o seu salário na Smartbot não é dos melhores, ele ainda pode melhorar bem. Inclusive do Benchimol, do próprio CEO, dono da empresa da XP naquela época, era um salário baixo, metade do que eu tava ganhando. E aí o pessoal tava até assim, sensação um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo estava adquirindo uma empresa, era uma outra cultura. Depois equalizou, depois se tornou uma empresa do porte que e aí eles equalizaram as remunerações. Mas eu lembro que teve uma fase assim, e é natural de uma empresa estar buscando reinvestir, crescer e inovar. Então, e a Bolsa mudou tanto minha vida que eu fundei a Smartbot com essa intenção. Um dia eu vou ter um salário que eu quiser. Sim. Se realizou eu ter o salário que eu quiser. Mas o mais bacana é que eu não precisei ter um bom salário, mas nunca vou precisar. Porque com as ferramentas de conhecimento e a própria plataforma da Smartbot, que mudou minha vida. Mudou a minha vida, dos meus 3 co-founders, de vários grandes clientes. Você comentou de um evento, amanhã a gente vai encontrar com alguns grandes clientes de muitos anos de Smartbot, que, tal quanto eu, colocou alguns milhares de reais para hoje ter alguns milhões de reais. E segue colocando e segue transformando zeros em mais zeros. Eu nunca... Nesse início eu tomei muito ferro e tal, ganhei alguma coisa, perdi alguma coisa, mas eu nunca tive um ganho consistente no trade manual. E no trade automatizado, eu sempre tive consistência, desde o primeiro dia. Às vezes era uma consistência lateral, às vezes era uma consistência de perda, às vezes era parte. Mas consistência. Eu entendi, eu conseguia ler os números. É um case, um belo de um case. Quando eu ganhei um case geral, viu? Porque assim, eu conheço muito trader no mercado, conheço muito trader bem sucedido, e se a gente pega um bolo geral ali de traders manuais, automatizados, eu diria que o seu case está ali entre os top 5 seguramente. Como pessoas que começaram e conseguiram multiplicar. E começaram assim, né? Começou com puta do montante, porque teve uma grana, recebeu uma rescisão. Não. Começou e foi pegando esse dinheiro e multiplicando e retrabalhando ele e fez esse dinheiro virar uma coisa multimilionária. Isso são, de fato, poucos os caras que eu vi conseguirem essa proeza, cara. Acho que você já deve ter visto muitos caras que conseguiram consistência e ganhar muito dinheiro no trade manual depois de muitos anos. Vi. A questão é que você, aí vai meu palpite, né? Você, como eu, deve conhecer centenas de traders manuais. E eu conheço, além de mim e dos meus co-founders, mais meia dúzia.
de traders que operam, vamos dizer aí, há mais de 10 anos automatizado igual eu. Tipo, como tudo na vida, velho, é um aprendizado. Sim. Até porque eu acredito muito, Sasaki, que o principal aprendizado de qualquer investimento é o tamanho do seu estômago. E é bacana, porque eu acabei de citar, eu e meus 4... É um jogo de paciência, a gente sempre comenta isso. E, é um e de jogo muito mais de conhecer o seu limite, velho. Eu comentei, tanto eu quanto meus 3 co-founders, todo o patrimônio que a gente tem veio dos nossos robôs operando na bolsa. E continua crescendo assim. A gente não tem nenhum outro tipo de investimento, nunca teve. E a não ser por uma diversificação, mas nada que foi a nossa fonte de crescimento de patrimônio. E se você pegar o perfil, você tá o Léo, eu e o Machado, porque são 3 perfis de investimento. Eu tô no meio, dentro de um espectro de gigante, do conservador até o mais arrojado, a gente está no percentual. Você comenta que sempre o Léo é o mais arrojado? Mas o Léo, ele tem um estômago bizarro. Não é à toa que quando a gente precisou de alguém para ser o nosso gestor, para gerir nossos fundos de patrimônio exclusivo nosso, pô, nenhuma pessoa, nem o próprio Léo, deixa comigo. Eu, com o meu patrimônio, com o meu dinheiro, eu sou muito arrojado, eu sou tal quanto o Léo. Mas quando o dinheiro não é só meu, você tá louco, eu travo. Eu não tenho perfil para um gestor. Eu fui analista por 6 anos, pô, é minha praia, eu adoro isso, eu sei exatamente o que eu tô lendo, porque eu leio dentro do mundo, dentro do nicho que eu entendo muito bem, e tô nele há 20 anos e assim vai. Mas se você pega, o Léo é super arrojado de qualquer forma, eu tô ali no meio termo. Já o Machado é bem mais conservador. E daí? Todos os 3 ganharam muito dinheiro, em momentos que a coisa estava ruim. O Léo estava mais desesperado, eu estava menos, o Machado mais tranquilo. Em momentos que a coisa estava porrando, o Léo estava mais eufórico, eu no meio, o Machado tranquilo. Então, é perfil. Da mesma forma, todos nós, a gente nunca... Eu posso falar por mim, mas eu cravo, tanto do Léo quanto do Machado, do Matheus, a gente nunca fez um Pix nem de 50 mil para a corretora. Nunca. E a gente já fez Pix de saques de alguns milhões, graças a Deus. E, tipo, a matemática, a Deus, é a nossa força. Porque, cara, o que eu entendo de mercado? Perto do que eu entendo de matemática, nada, velho. 0. Então, é meu trunfo, sabe? Às vezes, eu passo... Antes eu passava vergonha, agora eu já tenho cabelos brancos suficientes para dar real. Mas chega alguém conversar de mercado comigo, fala, e essa empresa tal, você viu que aquele diretor tal fez isso? Putz, eu passo vergonha. Faço a mínima ideia. Eu nem acompanho, eu sei a estatística perfeita de todo o meu Mas sabe que hoje em dia eu não acompanho mais o dia a dia de mercado, como tá todo automatizado. Então hoje eu não tenho muita vergonha de falar, cara, eu não tô acompanhando a novela do mercado, não. De vez em quando eu olho um outro boletim de curiosidade, mas isso não influencia muito na tomada de decisão, que hoje para mim é basicamente quantitativa, né? Exato. Mas faz diferença. Eu por muito tempo tive essa vergonha, até porque acho que por muito tempo foi muito criticado. Sim. Eu acho que até ter grandes cases de pessoas que, como eu, mudou a vida simplesmente usando o robô, as pessoas nem acreditavam. Mudar. Exato. As pessoas nem acreditavam. E quando que vocês profissionalizaram esse fundo e transformou em algo de fato institucional? Como eu falei, a gente desde o dia 0, antes das ferramentas estarem prontas, a gente estava operando na frente para validar se as coisas estavam funcionando, sempre automatizado. No início, a gente não tinha o menor dinheiro, o menor salário. A gente trabalhou, sei lá, 5, 6 anos na SmartBot sem nem ter salário, porque não tinha condição. Estava fazendo a empresa crescer, estava experimentando as coisas, vendo que ia dar certo. Mas a gente sempre teve algum capital, seja de família, coisa pouca, para experimentar os robôs, alguns milhares para experimentar as coisas mesmo. E de vez em quando uma coisa dava certo, outra nem tanto, o que estava certo a gente repetia, e a gente sempre foi fazendo isso de uma maneira muito científica. A gente, desde o dia... Eu comentei que eu fiz o meu mestrado em inteligência artificial no Rio lá em 2008, só porque quando eu formei no FMG não tinha nenhum departamento de IA lá. Eu percebi que não dava para se fazer projeções efetivamente fidedignas
da grandeza de não linearidade da bolsa, tipo, não dava para fazer na ciência que eu pesquisava, que era pesquisa operacional, eu precisava de IA. Então, fui para o Rio em 2008 com isso. Cara, é surreal você olhar para trás e pensar quantas pessoas falam, cara, isso é besteira. Hoje, IA... Não, já é o hype. Naquela época, velho, qualquer tipo de automatização, IA, se misturava de alguma forma com, tipo, era um negócio Era um negócio tão fictício. Era um negócio tão abstrato. Quase como uma rebeldia do cara que queria fazer trade automatizado. Sabe? Eu sentia quando quase... quem que é esse moleque aqui lá de Minas querendo falar de tecnologia? A gente é que entende do mercado. De qualquer corretora que eu sentasse... Mas, tipo... como eu falei, o nosso trunfo é a matemática. Quando você lê o número, você como bom físico que eu sei que cara, os números não mentem. Não deixa mentira. Não dá para você achar que tá ganhando ou achar que tá perdendo. Não, velho, você tinha 100, agora você tem quanto? Eu brinco que o começo da SmartBot foi mais uma fábrica de destruir pseudo-traders do que qualquer outra coisa. Porque muitas pessoas que operavam seguindo alguma metodologia e juravam que ganhavam, quando automatizou, percebeu que não funcionava. Mas como que não tem? Mas eu sempre ganhei. Quando ia perceber, pela falta de controle, eu deposito aqui, eu tiro ali, eu precisei... Não sabia. E naquela defesa natural da nossa mente, de às vezes blindar os traumas, fazer a gente fugir do que dói e reforçar o que é bom, aqueles dias de day trade muito bom, o cara tem certeza que está no lucro. Quando você colocava na régua, muitos day traders ficaram impressionados de ver que eu ganhei, vou puxar meus extratos todos e ver. A gente, no meio do caminho, a gente comprou uma calculadora de imposto de renda, então que ficou... A gente já tinha um motor que inseria todos os notas de corretagem e dava o seu... Cara, era impressionante. A frustração do pessoal perceber que não estava ganhando. Você está operando, você nem sabe se está ganhando. E era muito realidade. Então, eu percebo que por uma tendência naquela ocasião de se formar essa profissão, operador, ou trader, ou empresas como prop traders, gestoras. A tecnologia, no começo, mais apareceu uma ameaça do que uma ferramenta. Isso foi um tempo até as coisas acontecerem. E, naturalmente, a gente bebeu água limpa. Eu percebo com muita clareza quanto a Bolsa foi mudando de 10... Vamos fazer esse recorte de 10 anos para cá, justamente pela presença massificada de robôs do varejo. Sim. Por mais que qualquer bolsa... Eu percebi uma virada depois da RLP. Aí veio o volume... Principalmente. Eu acho que a coisa já começou a mudar com a queda da corretagem, ali 18, 19. Isso. Veio pandemia, RLP, explodiu. Alinharam-se muitos interesses das corretoras, da B3, dos assessores, dos investidores. E é interessante que nisso aí todo mundo, né, entrou no hype. Veio falar de tecnologia e plataformas de operação manual tentaram surfar com a tecnologia de automatização, mas não era bem uma automatização, era um negócio meio por cima ali, só para tentar entrar um pouco nesse hype, né? Sim. Nesse hype. Eu sinto que houve uma resistência inicial. E hoje todo mundo quer ser automatizado, todo mundo quer vestir a camisa, mesmo quem não é. Exatamente. Quando a turma se deu conta que era o caminho, aí o discurso muda, né? Mudou. Veja bem. Mudou bastante. E por falar nisso, caminho, tecnologia, o que vocês enxergam hoje, assim, em termos de inovação? Tem algumas coisas novas chegando dentro da SmartBot hoje? Sim, esse ano a gente está prometendo algumas surpresas aí. Algumas que já são esperadas há um tempo. Tá pronto a nossa estrutura de colocation para recepção de dados. Hoje a SmartBot já recebe 100%
dos trades que acontecem na bolsa direto da B3, em colocation. Para quem eventualmente é leigo, não entende, né? O colocation você tem um servidor dentro da própria bolsa de valores e a velocidade das ordens é muito mais rápida. É dessa forma que as grandes tesourarias, os players institucionais, eles basicamente operam, né? O varejo não. O varejo, a sua plataforma emite um sinal, ela vai para a corretora processa, olha para ver se você tem margem ali, e aí ela manda o seu trade para a bolsa de valores. Então, o caminho é um pouco mais longo. E na própria captura da informação dos trades, que é quando o robô toma a sua decisão. Né? Hoje, o mais comum de qualquer pessoa física operar na bolsa acaba tendo 3 indireções. A bolsa, acontece um negócio, a B3 se registra. Ela manda para o data center dela em colocation, onde a gente está pegando, que é um cabo que sai da mesa de operação para ali. Não existe nada mais rápido, todos os grandes assets, fundos, corretoras, bancos estão ali. Dali, o que a pessoa física tem essa primeira indireção que todo mundo pega, mas a partir dali, em geral, a pessoa física pega mais 2 transitividades. Aquele dado sai dali, vai para a corretora, e da corretora, aquele dado sai dali e vai para a sua plataforma. É sistema, nós estamos falando de milissegundos. Mas também é sistema o investidor que vai colocar uma ordem antes de você. Então, um robô que teve a informação de que aconteceu um trade, que vai engatilhar um stop ou alguma operação dele... Pega os primeiros lugares. Não precisa ser 1 segundo, pode ser 1 microsegundo mais rápido que ele vai te tirar a liquidez. Então, é uma das grandes novidades que é pedido pelo nosso... o pessoal comenta bastante. O colocation é um grande diferencial. E tem alguma plataforma hoje de operação automatizada fazendo isso no mercado de varejo? Para o varejo que eu conheça, não. É claro que todas as corretoras têm a sua estrutura de colocation, a maior parte das corretoras. Sim. E aquele investidor, pessoa física, que tem alguns grandes montantes na conta, às vezes tem uma condição, né? Aqui, outra ali. Algumas plataformas têm forma de prover isso, mas de uma maneira geral, igual a gente está fazendo, eu não conheço. Bacana. E é uma baita de uma revolução, cara. Oferecer uma tecnologia de nível institucional. E é interessante, Sasaki, porque sim, é muito revolucionário, é muito diferencial para um determinado público que vai fazer muita diferença essa latência. Dependendo do volume que você opera e da estratégia que você utiliza, vai fazer muita diferença um microsegundo. Dependendo da estratégia, e são normalmente as estratégias que a gente deixa na prateleira para o público iniciante, não. Se é uma estratégia que não... Tem muitas estratégias que não vai fazer a menor diferença, 1, 2 ou 3 segundos, não faz a menor diferença estatisticamente. Então, são essas estratégias que a gente tende a indicar nas prateleiras para o iniciante que está chegando. Não adianta você ver uma estratégia, você comentou sobre fundo. Desde 2020 que a gente optou por... a gente entendeu que estava conflituoso, a gente seguir operando ali na Smartbot, fazendo feature e atendendo clientes, e o nosso dinheiro começando a gerar cifras de volume mais significativo. Não, a gente precisa separar a estrutura. Porque senão pode chegar em algum momento que eu e meus sócios, ou meus sócios e mais meia dúzia de clientes, vai ser essa ponta forte do trade em detrimento ao varejo, às sardinhas, que os investidores pequenos, que é o nosso propósito atender. Então, em 2020, quando a gente entendeu que isso poderia acontecer, a gente separou um fundo institucional para a gente operar com esses maiores clientes, maiores parceiros, com o nosso próprio capital e uma infra... Eu estou comentando isso porque nesse momento, quando você separa um montante, seja pessoa física, seja PJ, é muito natural as corretoras, as próprias, as DTVMs estenderem o tapete para você. Você quer colocation? Toma. Você quer taxa baixa? Toma. Mas se você é pequeno, não. Então, qual que foi? Quando a gente percebeu que a gente poderia prover estrutura que só o mercado institucional tem acesso para qualquer usuário que paga ali seu plano de R$100, a gente começou a trazer toda essa estrutura que a gente já conhece muito bem do mundo institucional, onde microsegundos fazem diferença.
A gente não fala nem em segundo, a gente fala de ordem, onde alguém entrar na nossa frente faz diferença. Não interessa o frame, porque pode ser nanosegundo. A questão é estar na frente. Exatamente. Então, a gente percebeu que era possível a gente pegar a estrutura institucional e escalar, igual a gente fez inicialmente lá atrás. Quando a gente começou lá em 2011, quando a SmartBot foi fundada, existia alguns softwares que a pessoa pagava 40, 50 mil reais por mês e conseguia já operar automatizado. Mesmo a pessoa visse, se você tinha 40 mil reais por mês, pagasse. Hoje, com a SmartBot, a pessoa paga menos de 100 reais por mês e opera automatizado. Mas hoje, ainda a realidade, o colocation. Para a pessoa operar em colocation, recebendo o dado direto da bolsa, sem precisar sair, pegar a banda da internet e devolver. Ainda está nesse mesmo lugar. Se você tem condição de gastar seus 40, 50 mil reais por mês como pessoa física, você tem acesso a isso. Do contrário, só se for um fundo, uma ação de uma própria. Então, se a gente conseguiu dominar a escala da tecnologia a ponto de fazer algo que era muito caro ficar barato, se são para milhares de usuários, a ideia de 2026 é fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a estrutura de colocation, seja de recepção de dados, seja de envio de ordem, e prover para aqueles clientes. Aí a gente está falando em geral do público que usa os planos Pro, que são robôs que cada pessoa pode fazer o seu. Então, se você pode fazer o seu parametrizáveis robô, no nível pessoal, né? A pessoa consegue... Você como um bom trader que você pode determinar gatilhos, stops, particularidades de uma estratégia diferentes se você tem um colocation. Então, é isso que a gente está buscando. Hoje a gente vê a demanda em muitos clientes que têm mais tempo de casa, que são mais sofisticados, querendo experimentar estratégias que eles sabem tal quanto eu, que não dá para fazer numa estrutura natural, que pode ter meio, 1 segundo de latência, não dá. Sim. Vai comprometer toda a metodologia por trás da estratégia. Então, inviabiliza. Então, o nosso objetivo em 2026 é entregar essa estrutura de investidor institucional para os nossos clientes que fazem os próprios robôs. A gente chama dos nossos clientes dos planos Pro. Sensacional. E tem outras coisas também que estavam rolando, né? Hoje você já encontra a plataforma da SmartBot no aplicativo, né? Em celular, que está melhorando. Isso aí eu estou ouvindo do time de tecnologia lá, galera trabalhando pesado em melhorar isso, para ter acesso na palma da mão. Salvo engano, Sasaki, a gente nem divulgou ainda. Eu acho que a gente não fez nenhuma divulgação, porque a gente... Era um pedido... também porque estava melhorando, ainda tava, não quer abrir o bico mostrando algo que, não está naquele nível de excelência. E a gente ainda tem muitas dúvidas de o que precisa estar no aplicativo. A gente, mais uma vez citando esse evento que você comentou, amanhã a gente vai estar com alguns clientes SmartBot. Esse tipo de evento é muito rico exatamente para isso. Cara, faz sentido, você quer... sei lá, criar um pacote de backtests em massa pelo aplicativo? Paulo Gomes de trader, jamais. Eu gosto de tela. Né? Eu sou suspeito para falar. Eu gosto de tela, mas tem gente que vive na frente do celular. Talvez a outra geração mais nova seja uma geração que resolve tudo pelo celular. Já tive ocasiões em que eu tive que trabalhar um dia inteiro pelo celular. Recentemente, umas semanas atrás, eu tive um problema na internet. Eu fui pra minha sogra e eu tava sem o meu computador, porque eu tinha vindo para São Paulo fazer o podcast e eu esqueci a fonte em São Paulo. Então eu não tinha um notebook. E aí eu falei, cara, vou trabalhar no celular. Aí eu tinha que digitar texto pra caramba. Eu fui digitando ali no celular e, Mas aí eu fiquei pensando, legal, me virei. Mas você fala, qual que é a minha preferência? Eu gosto de uma tela de computador. Eu acho que para acompanhar, tá no trânsito, tá na rua, deixa eu ver como é que estão meus robôs. Sensacional. Apesar de que eu sempre fiz isso, sempre foi responsivo, sempre atendeu muito bem. Mas, enfim, sempre foi um pedido muito grande e agora a gente está nesse momento. A gente lançou com as principais funcionalidades que todos os clientes mapeavam, acompanhar, eu quero parar meu robô se der algum problema, não desmontar, mas eu quero parar. Vai que eu vi que o Trump anunciou que eu quero parar tudo. Beleza, tá com o celular na mão. Então, cupons de descontos que às vezes a gente faz alguma campanha ou tem algum parceiro, onde eu acho, onde eu não acho, enfim. Então, algumas coisas que o pessoal sempre pediu que um aplicativo atenderia bem, a gente está fazendo para isso. Bacana. Mas a gente sempre fica nessa dúvida. Criar um robô, parametrizar, ler um gráfico... esse nível...
a gente está entendendo justamente porque todo recurso é finito, né? A gente tenta atender o que o cliente vai precisar mesmo, fazer aquilo que é legal ter, mas que não vai fazer diferença no sucesso ou não do cliente, a gente deixa para lá. E tem estrategista novo no time e tem estratégia nova, inclusive roubou o white box para a galera copiar, se quiser replicar. Tem novidades aí represadas que esse fim de ano ali a gente plantou bastante, já colhemos alguns frutos esse ano e tá para divulgar aí na cara do gol. Mas sim, a gente tem uma nova equipe com o nosso analista-chefe, o André Massaro. Inclusive, o último papo, o último Caçadores de Robôs Traders. Foi com ele? Foi com ele, foi exatamente com ele. Eu fui o nosso analista-chefe por quase 6 anos e o André Massaro assumiu há cerca de 2, fazendo um sensacional trabalho lá. Muito meticuloso, né? Metódico. Pois é, isso é que é legal. Ele é muito diferente de mim. Então, várias coisas que eu pensei a ferramenta para um lado... não sei se é a melhor palavra, mas para um lado mais dinâmico, de muita experimentação, de põe isso, tira aquilo, muda isso aqui, vê o que dá. Eu tô vendo o Massaro trabalhando de uma maneira muito mais científica, por assim dizer. Muito mais aprofundando aquilo que ele acredita que pode dar em algo, até validar ou invalidar uma hipótese. E esse trabalho que eu venho acompanhando há vários meses, já saíram alguns frutos que eu já tô há alguns meses falando, pô, Massaro, vamos pôr para o pessoal tá massa, ele todo meticuloso, validando. E finalmente tá, para mim já tá bom a mesa. Agora tá bom inclusive para ele. Acho que ainda esse mês aí a gente lança alguns robôs novos e parametrizáveis. Isso e tem um outro ponto também, além de estratégia nova, a gente sempre comenta, traz algum parceiro, lança uma estratégia nova, mas eu sempre me ligo muito nas questões de funcionalidade. E a gente diz que, o sonho de todo trader é encontrar uma estratégia consistentemente vencedora ou consistentemente perdedora, né? Se fosse possível encontrar. E tem estratégia que é consistentemente perdedora. E essa é boa para você fazer exatamente o contrário. E aí é curioso, cara, porque é uma coisa que a galera pedia há um bom tempo, né? Era a ideia de você pegar um robô e reverter ele. Pega esse robô aqui, eu quero que faça exatamente o contrário. E o que você acha? Essa funcionalidade, eu sei que ela, do ponto de vista técnico, ela já existe, ela só não estava liberada, né? Sim, ainda não está. Ela é bem polêmica nessa saque. Porque ninguém quer falar assim, segue essa minha estratégia porque ela é péssima. Ninguém quer falar isso. E a gente não pode esquecer, é importante deixar os clientes, os usuários, principalmente quem está começando, bem ciente disso, que não é um jogo de soma zero. Não quer dizer que se você está perdendo e se eu operar contra você, que eu vou necessariamente ganhar. Pode ficar naquele meio termo que você perde, eu ganho um pouquinho, mas com as taxas eu acabo perdendo também. Então, mas sim, tem robôs muito perdedores que perdem de uma maneira tão consistente que a gente já existe essa funcionalidade até para alguns testes, até para algumas pesquisas lá dentro, mas depois de muitas... Mas isso eu já ouvi muita gente pedindo. Exato, eu queria poder reverter, gostaria de fazer exatamente o contrário. Exatamente, depois de alguns pedidos, eu me lembro, eu não vou lembrar o nome da plataforma, mas teve uma plataforma que lançou isso uma vez também, que foi um fracasso terrível, mas era outros tempos, eu lembro quando eu estava bombando taper reading, tem muitos anos. Hoje, eu sempre fui muito resistente a essa funcionalidade por esse comentário que eu fiz. Às vezes a pessoa pensar, se eu ligar um robô aqui a favor e um contra, eu vou ganhar algum deles. Não tem erro. Sim. É como se eu fosse jogar para o ímpar falando para o ímpar. Não é. Então, essa armadilha... É igual a roleta do cassino, né? Ela tem o 0-0 ali. Que é onde a casa ganha e nenhum dos dois, nem quem jogou o par, nem quem jogou o ímpar ganha. Perfeita analogia. É a casa. O 0 ou o 0-0 ali é a corretagem da corretora ou a taxa que a corretora te cobrar, mais a taxa da B3. É isso então, aí. Eu sempre tive esse receio de lançar, de acabar dando uma impressão
errada para o cliente. Esse robô aqui está super perdedor. Então, se ele perder e eu tiver contra, eu vou ganhar. Por esse cuidado, a gente nunca lançou. Mas ouvindo muita gente, igual você já ouviu, eu mesmo fico com vontade direto de ir contra alguns robôs lá. A gente tomou uma decisão de vamos liberar, mas no meio do caminho. A gente não vai liberar para todo mundo, justamente nesse receio de quem está começando entender errado a proposta. Mas para quem já tem alguma experiência, a gente normalmente valida isso pela interessante ouvir o usuário. Porque às vezes, do ponto de vista quantitativo, já ouvi falar muito isso. Não faz sentido você botar uma meta pro dia. Bateu a meta, os robôs param de operar. Sim. Ou bateu um determinado limite de perda, quem tiver de posição aberta zera tudo e para de operar. Não faz o mínimo sentido, mas vocês implementaram isso porque o pessoal pedia muito, né? Também, eu gostaria quando minha carteira... Stop global. Bate um determinado ponto, para de operar. Então, muitas vezes é uma necessidade do usuário, né? E muitas vezes é uma necessidade para ele dormir em paz, para ele conseguir operar. Nesse caso do stop, sim. E acaba sendo importante, porque se você parar para pensar, poxa, não adianta nada você falar, essa estratégia é super vencedora, mas o cara ele não tem o estômago necessário para isso. Não adianta também. Então, às vezes, é bom... igual a ideia do pessoal falar muito de estratégia de trailing stop. Não, que trailing stop não é uma boa, porque se você testar com e sem trailing stop vai ser melhor. Só que o trailing stop traz aquele conforto do cara falar, cara, o meu stop tá avançando, se a estratégia voltar, eu saio na pior das hipóteses no 0-0, no caso do break-even. E eles falam, mas matematicamente não faz sentido. Pode não fazer sentido, mas isso deixa o cara confortável. Sim. E se o cara fica bem para operar desse jeito, por que não implementar esse tipo de funcionalidade? E acho que tem que tomar cuidado, Sasaki, porque eu já ouvi muita gente falando, não faz sentido o stop. Mas quando você pergunta por quê, o argumento não é estatístico. Você acabou de falar, tem um robô ali validado para não ser estopado. Se você estopa ele no dia, atingir um objetivo, eu vou estopar. Você está comprometendo toda a estatística. Sim, já era. Joga no lixo. Se você vai adaptar ele, você teria que fazer outro tipo de validação. Exatamente. Porém, você colocou muito bem, o conforto do cliente é alterado, ou do investidor de uma maneira em geral, né? É alterado por saber se existe um stop ou não, inclusive de ganho. Às vezes o cliente fica mais ansioso ainda quando está ganhando e a posição não sai. E aí, vale ou não vale? A estatística ou o conforto? As pessoas às vezes esquecem que a estatística depende de amostra grande. Então, beleza, exatamente. Esse robô aqui operou 10 anos e o histórico dele é esse, então se você não parar, vai acontecer isso. Tem uma tendência que isso aconteça num intervalo similar a 10 anos. Não, estou experimentando esse robô aqui, eu vou experimentar ele por 1 mês. Cara, também não vale nada aqueles 10 anos. Então, é a mesma coisa. Se você não pode afetar um robô num dia, ele está ganhando, eu vou parar hoje aqui, porque aí eu vou me garantir. Você está afetando todo o robô, mas também não adianta comparar um robô de 10 anos vencedor, eu vou operar ele aqui 2 semanas com R$1.000. Então, tem que tomar esse cuidado. O que sempre muda é você analisar uma estatística com uma amostra e com uma metodologia e aplicar com outra. Isso nunca vai dar certo. Vai ser assim, um experimento aleatório. Então, o cuidado é esse. Você quer dizer que uma tendência de longo prazo não representa nada por curto prazo? Estatisticamente é quase isso. Mas, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu quero experimentar por 1 mês. Eu não posso colocar um robô e só daqui 10 anos eu vou tomar decisão sobre ele. Sim. Então usa um stop, não tem problema. Você está entendendo o comportamento do robô, mas tem esse cuidado de perceber, eu afetei ali, eu alterei a trajetória dele em vários momentos. Esse discernimento, né? Exato. E aí, por isso que é bacana, e voltando no que você comentou sobre os novos robôs saindo, há muitos anos a gente não lançava robôs igual esses que o Masaru está produzindo, que a gente vai oferecer os robôs, mas com opções de parametrização. Então, tá aqui, mas não é black box. Só tá aqui esse robô, eu fiz com esses indicadores, com essa ideia, tem esse histórico, ele funcionou assim, com essa de parametrização. Gray box, né? Gray box, exatamente. Cara, quer alterar isso aqui? Ótimo, ele tá validado assim, mas me ajuda a testar. Eu, como sou da computação e muito apoiador da
da ideia do open source, eu falei com o Massaro, cara, é isso. Inclusive, eu não sei se vai abrir os códigos lá tem robô de bit, né? Tem robô de bit. Ali tem umas coisas interessantes aí por vir. Sim, 2 ou 3 robôs lá que estão para vir são... Com resultado... Não tem nenhum robô de bit na plataforma ganhando mais que eles. Estão por vir aí do Massaro também. Enfim, então tá legal essa... Já são 2 anos trabalhando direto com o Massaro, agora sim algum especialista em mercado para poder trocar comigo, que sou especialista em tecnologia. Então, enfim, esse research que tem surgido aí com a ajuda do time todo, né, mas chefiado pelo André Massaro, aí vai sair muito tem mais fruto gente, legal né? Chegou especialista, criador de estratégia. Tem então muita gente boa aí, chegando reforço, com um especialista em estratégia com mais de 5 anos de automatização, chegando para reforçar o time agora esse mês. Enfim, tem muita coisa bacana por vir. E você comentou, a nossa ideia é ir ferramentando esse público que quer experimentar. Eu quero testar se A é melhor que B, se o stop tá de 100 se fosse de 90. Quem tem essa curiosidade, a gente vai vir esse ano com muitas features para experimentar, desde operar contra, a operar com robôs que podem receber o dado direto do colocation, ou que pode operar em corretoras específicas que também são em colocation, ou que vai experimentar indicadores novos que nunca estiveram na Smartbot. Enfim, então, vão vir algumas coisas dessa natureza boa. E sempre aproveitando o que a gente tem de camada, né? A diversificação, podendo comparar vários robôs, podendo entender a correlação deles, que faz toda a diferença no sucesso ali, operar com robôs correlacionados ou não. Inclusive com algumas parcerias que podem tornar o acesso a esses robôs totalmente gratuita, né? Exato. Isso é outra coisa. Cara, esse é um dos pontos incríveis da tecnologia. Ela não só melhora a funcionalidade, ela vai se tornando mais acessível em termos de custo, né? Exato. Você pega, sei lá, os primeiros drones eram de uso exclusivo militar e custavam milhões e milhões. Hoje um drone é um brinquedo de criança que custa, sei lá, cara, 300 contos, você compra um puta de um drone menos que os videogames na nossa época de criança, né? A gente pediu um videogame, era caríssimo. Exatamente. Eu cito sempre os smartphones. Para mim é muito brilhante o fato de a classes C, D e E proporcionalmente tem mais smartphones que a classe A e B. Sim. Cara, a informação na mão, velho. Exato. Você com 15 conto e um chip, você tem a mesma informação do que qualquer bilionário. Isso é muito legal. A nossa ideia é bem nessa democratização e a coisa só se democratiza quando você vai experimentando mesmo. E se o pessoal quer operar contra, vamos ver como é que funciona isso. Se o público está se sentindo mais confortável com o stop global, vamos ver como funciona isso. Bacana. E, claro, por mais que a gente tenha uma equipe muito forte de produtos, de metodologia, de estudo de mercado, às vezes o cliente quer algo que estatisticamente não faz muito sentido, ou que a gente é resistente, e dá certo. Muitas vezes dá certo. Caraca, como que isso funcionou? Eu já quebrei a cara de ver algumas coisas assim. Então, a ideia é essa, em 2026, a gente vai vir com muitas novidades que há muito tempo o pessoal está pedindo, sobretudo para quem quer experimentar junto com a gente. Que legal. E tem alguma crítica, alguma observação que você olha em relação ao universo dos investimentos, ou mesmo investimento automatizado em geral, para citar, que você acha que tem de espaço para melhorar, o que o investidor brasileiro talvez ainda não reconheceu de oportunidade? Eu acho uma pena no Brasil, porque ainda é um mercado de renda variável muito pequeno, então ele acaba sendo muito influenciável pelo contexto. Sim, a gente está com uma taxa de juros alta há 2, 3 anos, é muito natural não haver investimento... no mercado de renda variável, porque poupança não vai, mas a renda fixa ela oferece uma rentabilidade ótima com custo baixo. Né? Exato, e a gente está num país majoritariamente de conservadores, de poupadores, né? Sim, então acaba o que eu mais lamento desse mercado é a falta de continuidade. O que não acontece na Smartbot, em mais 2 ou 3 grandes plataformas, não é verdade para a maior parte do mercado. A gente conhece muita gente boa que está ali virando analista, está virando trader, está criando a própria plataforma, está criando... Mas vem uma
um contexto diferente e quem é pequeno, quem está tentando chegar lá, acaba não resistindo. Então não é bem uma crítica, é mais uma constatação que o nosso mercado de renda variável no Brasil ainda precisa crescer a um porte para que não tenha esses gaps de se a taxa de juros subir ou se está num cenário macroeconômico muito difícil, a coisa diminui. Mas uma coisa que eu sempre falo que é interessante em termos de operar com robôs é que você consegue, de fato, construir uma curva de performance que não depende do mercado. Então, você pode ter o mercado com carteira de ações caindo e você tem uma carteira de operações automatizadas somando. E isso num cenário bom, num cenário ruim, você consegue, de fato, performar independentemente do cenário. Eu acho que o robô, de fato, ele acaba sendo uma excelente alternativa de diversificação, porque ele é verdadeiramente descorrelacionado de todos os demais produtos de investimento do mercado financeiro. Então, esse é um ponto que eu falo, cara, se você ainda não automatizou, procura entender um pouco mais, não que você precise entender muito, porque a tecnologia pode ser muito bem terceirizada, tecnologia que eu digo o conhecimento, o algoritmo, a estratégia. Funciona, né? A gente está falando, claro, de um monte de features, de recursos para quem está desenvolvendo, está ali na vanguarda, mas você pode muito bem continuar sendo o cara que está tocando tua vida. Você é um médico, é um dentista, é um advogado e gosta da tua profissão, e você monta ali um portfólio de estratégias automatizadas que você não faz ideia como ela funciona, você só sabe que lendo as performances, ela tem uma taxa de acerto, ela tem uma taxa de retorno no período tal, o drawdown, o máximo que perdeu nesse período foi X. Então, o que eu acho incrível é que uma pessoa não precisa estar mergulhada no mercado para fazer parte dele através da automatização. Acho que uma coisa que, se o brasileiro começar a perceber isso, ele vai ganhar muito, assim. E uma coisa que eu digo é que essa autonomia é difícil fugir dela. Porque eu cresci ouvindo meu pai falando que não dava para confiar no gerente do banco, porque ele ia te indicar o que estava mais propenso a ele bater a meta, ou que trazia mais comissão. Aí foi repaginado como agente autônomo, ou assessor, como queira. Gente, é natural que qualquer ser humano vai estar conflitado se ele te vender um produto X, ele ganha uma comissão maior do que um produto Y. Mesmo que o produto Y seja pior. É natural, é do ser humano, é o trabalho dele maximizar a margem dele. Então, é aí que eu vejo a tecnologia como imparcial. E o poder na mão da pessoa para ela escolher o que ligar e, principalmente, qualquer momento que desligar, o caso do Banco Master aí, estourou muita gente que nem sequer tinha noção que tinha algum relacionamento com o Banco Master e estava com título, com COI, com tudo do Banco Master até o topo. O assessor X ou Y indicou. Então, eu acho que a única forma de você conseguir efetivamente um serviço de qualidade, imparcial, olhando unicamente para o seu bem, ou se você entende daquilo, estuda, fica 10, 15, 20 anos igual a gente estudando no mercado, ou se você conta com a tecnologia. Porque a tecnologia não tem interesse, não tem raiva, não tem inveja, não tem ego, não tem vaidade. Então, é nisso que eu sempre acreditei, eu nunca me dei bem, mesmo tendo grandes profissionais me ajudando, em bancos e corretoras, eu nunca me dei bem com nenhuma indicação que não fosse da tecnologia. Então, muito bom. Como eu digo, sempre foi o nosso trunfo, porque contra números... Não tem argumento, muito difícil argumentar. Então, se a gente liga os robôs e a gente sempre opera da maneira que deve ser, sem renda variável, é um capital que está a risco. Você não vai precisar dele mês que vem. E diversificação, mano. Você falou aí, o fato de um robô não afetar o outro, isso faz toda a diferença. Faz. Quando a gente começou na bolsa, o cara que tinha muito poder aquisitivo, ele fazia o quê? Contratava os outros para operar para ele. Vem cá, eu tenho 20, 30, 40, tenho 100 pessoas operando meu dinheiro. Para que você pode ter 100 robôs? Foi o que eu sempre pensei. No meu caso... E o robô não reclama, né? O robô não tem um problema porque, me assaltaram, fiquei doente. Eu brinco, Sassá, que eu posso morrer, meus filhos morrerem.
Se ninguém desligar meus robôs, eu vou ficar ganhando dinheiro até a eternidade. Vai continuar ganhando. Muito bom, muito bom. Bom, deu um papo aqui bom, muita novidade, muita coisa boa. Obrigado mais uma vez, Gomide, pelo convite. Sempre bom. Sempre dividir bom. essa mesa contigo. A gente vai estar aqui daqui a um tempo trazendo mais novidades, conversando Sempre. mais. É sempre legal. Só ligar ter que eu você corro aqui. pra cá. Show de bola. Mais uma vez, valeu. Muito obrigado. Pra você que tá acompanhando a gente aí, espero que tenha gostado. Fica ligado aí nos próximos episódios aqui do Caçadores de Robôs Traders. Forte abraço.